Graça e paz, meus irmãos, de todo o meu querido Brasil, de todos os estados, aonde você estiver. Vai o abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, nesse dia feliz, neste santo lugar. Você marcou um encontro com Deus, como aquele canto que diz: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Maravilhoso. Nós não marcamos encontro com Deus, porque Deus já está dentro de nós. Meu irmão, minha irmã, onde você estiver, qualquer estado desse nosso querido Brasil, vai o abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você não me conhece, está entrando pela primeira vez. Se você não é da graça, não importa. Mas estamos aqui para te alertar. Não estamos aqui para debater. Não queremos debater contra nenhuma denominação. Ah, mas você da graça fala. Nós falamos o que está aqui dentro. Nós não falamos o que nós pensamos, o que nós achamos, porque eu vejo, porque eu sinto, porque eu creio, porque... Não. Porque tudo que eu falo e cito os capítulos e o versículo. Você pode me acompanhar, você pode pegar a sua Bíblia, ou pode pegar uma caneta, se a sua memória talvez não consegue, guardar. Pega uma caneta, um papel, no momento que eu começar a falar, marca, depois você vai lá e dá uma olhada. Você pode ler o texto, contexto, pegar talvez 3, 4 versículos antes e começar a ler. Porque se você entrar num filme, você vai a um cinema, você entrar no meio do filme, você não vai entender por que aquele povo está brigando. Você vê uma discussão, você não sabe o porquê. Você liga a televisão, você vê uma novela pelo meio, você não entende. Você tem que começar desde o primeiro capítulo da novela para você entender toda a novela. Tudo você tem que começar do começo para você entender. Você chega num local qualquer, você vê um povo discutindo. Você não sabe qual a razão que aquele povo está discutindo. Por quê que deu início àquela discussão? Então, assim também. Esses homens têm pegado somente o texto. Pega só o que convém a eles e joga em cima do povo. E o povo então pega e diz: não, mas o pastor falou. Ele falou e mostrou dentro da Bíblia. Mas lê 3, 4, pega desde o versículo 1. Talvez ele pula lá 8, 10, 15 versículos para falar aquilo que interessa a eles. Esse é o grande problema deles. Mas, meu irmão, vamos para a mensagem. A palavra que eu tenho é essa: ceia, isso é, ceia ou Páscoa. O que é ceia, irmão Nilson? Bem, o povo está há tanto tempo dentro desse movimento, chamado igreja, que eu já disse que igrejas são vidas, igrejas não são paredes. Você nunca, é uma blasfêmia. Quando alguém fala, onde você vai? Você fala, eu vou na igreja. Não, você já é a igreja. Eu vou buscar Deus. Não, é outro erro. Deus já está dentro de você. Você nem vai na igreja, nem vai buscar Deus. Então, o que acontece, meu irmão? Você está tanto tempo dentro desse movimento e você não sabe o que significa. Porque a palavra janta e Páscoa é uma diferença grande, porque ceia é janta. Em Santa Catarina, não precisa nem Israel. Em Israel era assim. Israel, alimentação depois do escurecer era ceia. E no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, aqui no nosso país, também é assim. Então o povo, por falta de entendimento, fala, irmão, você não pode perder a ceia.
A ceia é importante. É o dia que nós estamos comendo o corpo e bebendo o sangue de Cristo. Isso é uma burrice, meu irmão. Como é que vocês podem acreditar numa coisa dessa? Isso é uma tolice, é uma burrice daquele que está ensinando, não vocês. Vocês não têm culpa. Porque eu também cheguei a dizer assim, cheguei a pegar um pedaço de pão e falar para o povo assim, ó, isso aqui não é mais um pão. Já foi orado. E a partir do momento que foi orado, ele passa a ser o corpo de Cristo. Pegava aquele suco e falava, isso aqui já não é mais um suco. E agora já é o sangue, porque foi orado. Isso é uma tolice. Eu dizia isso porque eu era um tolo. Eu vivia nessa tolice. Eu era um idiota. Vivia no meio daqueles idiotas e eu tinha que aprender tudo que eles ensinavam, eu tinha que aprender, deixando este livro de lado. E é o que hoje continua. Então, o que é ceia, irmão Nilson? Ceia é uma janta. Se você, que é da igreja, chamada igreja, porque não é igreja, você faz parte desse salão, dessa comunidade, desse amontoado de pessoas, você que é o chefe, que é o cabeça, que é o líder, que é o dirigente deste lugar, no dia dessa festa que vocês chamam de festa, vocês trocaram o nome a Páscoa, é uma festa judaica. Não tem nada a ver com o que vocês fazem, porque a Páscoa era feita anual. Uma vez por ano, Israel fazia para lembrar, comia a carne do cordeiro e comia erva amarga e bebia vinho e comia pão sem fermento. Essa era a verdadeira Páscoa dos israelitas. Porque olhando lá para o livro, marque bem, lá de Êxodo, capítulo 12. Se você querer entender o significado, você começa pelo primeiro versículo. Mas se você querer já não querer ler todos, você já vai para o versículo 42 e 43. Nenhum estrangeiro podia participar da Páscoa. Só o povo israelita. Agora, como esse povo, hoje brasileiro, povo gentil, estão participando, fazendo essa festa? E eles faziam uma vez por ano. E quando eles faziam, era 7 dias de festa. Por que que hoje vocês fazem esse ritual dando uma migalhinha de pão que não tampa nem o buraco do dente e dando uma tampinha, aquela coisinha que não dá nem para beber, joga na boca e desaparece, dizendo que aquele é o sangue e aquele outro é o corpo de Cristo, sendo que Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e simbolizou. Aquilo foi um símbolo, porque Israel fazia esse ato uma vez por ano. Eles matavam um cordeiro, comia sua carne, bebia vinho, comia erva amarga para lembrar do sofrimento que eles tinham no Egito, e ali eles comiam pão sem fermento. E hoje o que vocês fazem? Então vê que outra era 7 dias a festa deles. Vocês fazem todo mês, vocês repetem esse ritual. Então o que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que fazer como fez Jesus primeiro. Vocês olham ali no capítulo 22, ou no capítulo 14, ali no versículo 1, ou no capítulo 14 de Marcos. Jesus manda os discípulos procurar uma casa para eles celebrar a Páscoa. Por que que Jesus não celebrou isso lá no templo, onde tinha ali milhares de judeus? Por que que Jesus só fez entre os seus 12? Por que que Jesus não fez isso em praça pública? Não fez isso para o povo todo? Não, ele só fez dentro de uma casa. Então vocês podem ver que isso não pode ser feito num templo. Tem que ser feito numa casa. E Jesus sentando à mesa,
Você olha no capítulo 22 de Lucas, você olha no capítulo 26 de Mateus, você vê ali Páscoa, ceia e Páscoa. O que é ceia? Janta. Primeiro jantaram, depois ele simbolizou a sua morte. Primeiro Jesus sentou na mesa, comeu, bebeu, comeram ali carne, comeram pão, beberam vinho, comeram uva, fruta. Ali você vê que Jesus chega a dizer assim, para ficar bem claro, um de vós me trai. Lá no 14 mesmo, qualquer um, no 14, no 22 de Lucas, ou para você entender, pega o capítulo e começa a ler o capítulo todo de 22 de Lucas, 26 de Mateus e o 14 de Marcos, você vai entender. Jesus diz, um de vós me trai. Porventura sou eu, Senhor? Ele diz, aquele que põe a mão no prato comigo. Então quem era? Ajuda. Quando Jesus levava a mão do prato para pegar um pedaço de alguma coisa, ele levava a mão junto. Estava primeiro jantando. Depois de cear, isso é um erro que a Sociedade Bíblica do Brasil fez, colocando ceia. Porque ceia é janta. Então ele quis colocar última Páscoa. Última ceia, ele coloca ceia e última Páscoa. Então ali teve dois atos. O ato primeiro, jantaram, depois simbolizou. Depois ele pegou o pão e simbolizou. Esse é o meu corpo. Ele não ia pegar, cortar um pedaço do seu braço, do seu corpo e pegar, espremer, tirar um pouco do seu sangue e dar. Então ele simbolizou a sua morte. Ele sabia que naquela noite ele seria preso. E em seguida ele seria morto. Então foi por isso que ele simbolizou a sua morte. Este é o meu corpo que será repartido por vós. Este é o meu sangue que será repartido por vós. Fazer isso em memória de mim. Agora eu te faço uma pergunta. Jesus está vivo ou está morto? Porque memória se faz para os mortos. Então Jesus ia ficar 3 dias no seio da terra. Enquanto Jesus estava morto, os apóstolos iam continuar. Eles iam sentar na mesa e simbolizar o mesmo ato, memorizando a morte de Jesus, até que eu venha. No 3º dia ele veio. E aí? Por que vocês continuam fazendo e repetindo as mesmas coisas? Então vocês tinham que fazer o quê? Colocar ali várias churrascarias, várias churrasqueiras, assar bastante carne, pão, arroz, feijão, dar para o povo comer à vontade. Depois que o povo comesse, bebesse à vontade, vocês simbolizavam a Páscoa. Se vocês fizessem isso, estava errado. Estava certo por um lado, mas por outro lado estava errado. De todo jeito é erro. Então não adianta. Então se é errado, vocês têm que tirar o que é errado no meio de vocês. Então vocês têm que comer. Porque vocês pegam nas cartas do apóstolo Paulo. O que é a carta de Coríntios, capítulo 11 e 23 tem a ver com esse movimento que vocês fazem hoje, chamado Igreja Evangélica? Paulo ali estava repreendendo uma igreja carnal. Estava repreendendo um movimento que não tinha nada a ver. Uma vez por ano, ele realizava uma festa águida, festa do amor, na cidade de Corim, que fica na Grécia. E então ali o povo chegava antes, alimentava, comia e bebia. E quando aqueles chegavam atrasados, não tinha mais comida. Paulo ficou indignado e falou que ele não aprovava o que eles faziam no versículo 17 do capítulo 11 de 1 Coríntios. E no 19 ele diz, isso não passa de uma heresia. O que é heresia? Não preciso nem explicar, porque vocês sabem. E ele falou assim, porque não é assim? Porque na noite que o Senhor foi traído, primeiro eles, depois de cear, veja bem o texto, depois de jantar,
Jesus tomou o pão, repartiu e disse: esse é o meu corpo que será dado por vós. Paulo estava dando um esclarecimento o que é a verdadeira Páscoa, que não era para o gentio. Então, Corinto era uma igreja gentia. Então não podia fazer aquilo. Então Paulo se indignou e mandou uma carta somente para aquela igreja. Então hoje vocês pegam uma carta que é repreensão, está repreendendo aquele povo e traz por meio de vocês e quer seguir aquilo ali. Que exemplo vocês têm para dar para o povo? Então o que hoje nós da graça que conhecemos o que é, que não existe mais, porque Jesus diz: não farei mais isso, só será feito no reino do meu Pai. Então isso era feito durante os 3 dias em que ele estava no seio da terra, mas depois que ele se ressuscitou, acabou. Agora hoje Cristo está vivo no nosso meio. Por que vocês fazem essa burrice? Isso eu chamo de burrice. Não é nada mais do que isso, não ceia. Uma burrice que vocês fazem todos os meses. Nós estamos aqui para dar, entender e conhecimento a vocês. Se vocês participavam dessas coisas, você, meu irmão, minha irmã, que ainda não é da graça, não faça mais isso. Porque isso é uma perca de tempo que vocês estão fazendo nesse dia, sempre o primeiro domingo de cada mês. Se você gostou dessa mensagem, curte. Se você não gostou, eu nada posso fazer. Estou aqui para esclarecer a verdade. Graça e paz para todos. Bye, bye.